Ontem, o governo federal lançou o maior plano safra da história. Foram destinados mais de 400 bilhões de reais para grandes e médios produtores. Já o plano safra da agricultura familiar oferece 76 bilhões de reais de crédito e juros mais baixos para os pequenos produtores. Já o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica ficou de fora dos anúncios. Para analisar esse cenário, eu converso agora com o Paulo Petersen, integrante do Núcleo Executivo da Articulação Nacional de Agroecologia. Paulo, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje no Central do Brasil. Bom, os valores direcionados para o agronegócio e para a agricultura familiar são muito desiguais. O agronegócio leva uma fatia muito maior. O que explica isso e quais podem ser os impactos para a agricultura familiar, Paulo? Esses valores, eles de fato são desiguais, desproporcionais, mas eles se tornam ainda mais desproporcionais se nós analisarmos o quanto de recursos dos planos safra são destinados à produção de commodities, que são, a gente pode entender que são mercadorias que transitam nos mercados internacionais, matéria-prima para a indústria, para a produção de ração ou para o que vai para a agroindústria, como soja, milho, e a proporção que vai para a alimentação básica da população. Nesse caso, uma boa parte dos recursos destinados à agricultura familiar também são orientados à produção de commodities. Então, essa desproporção é ainda maior e, na verdade, a conta que a gente deveria fazer é exatamente essa: qual é a destinação de recursos para a produção de alimentos e para a produção de commodities. Eu acho que é uma análise que é importante de ser feita, porque uma parte importante da agricultura familiar vem sendo orientada a produzir commodities e não produzir alimentos, e esse é um dos grandes problemas. A gente vem entendendo que o governo federal vem fazendo um esforço de priorizar a produção alimentar, mas a gente teria a expectativa que nesse plano safra um recurso maior fosse orientado, destinado, não só de crédito, mas um conjunto de políticas públicas, inclusive de compras institucionais, de favorecimento de preços mínimos para a alimentação básica, que é um dos grandes problemas sociais que a gente enfrenta, não só o problema da fome, como o problema da má alimentação por conta do consumo de alimentos ultraprocessados. Paulo, o governo adiou aí o lançamento do plano voltado para a agroecologia. Queria que você explicasse para a gente o que aconteceu. Existe alguma previsão de anúncio desses recursos? Sim, o plano de agroecologia ele seria lançado ontem também, junto com o plano da safra da agricultura familiar. Houve ainda um conjunto pequeno de iniciativas que não houve acordo ainda. Esse plano é um plano que articula um conjunto de ministérios, mas talvez eu poderia dizer que o fator que de fato inviabilizou foi a não concordância do Ministério da Agricultura com relação à incorporação de um Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, que é uma proposta construída pela sociedade civil e por vários ministérios já há muitos anos. Essa proposta é uma proposta de redução que significa que todos os produtores, seja a agricultura familiar, seja a agricultura empresarial, ela tem interesse na redução do uso de agrotóxicos. O uso de agrotóxico, além do custo financeiro para os agricultores, e esse custo não é insignificante, ele tem uma série de problemas também relacionados à contaminação ambiental, à questão da saúde, que nós sabemos. Então, a inflexibilidade do Ministério da Agricultura foi o que impediu que essa iniciativa do Pronara fosse incorporada no Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, e por isso o plano não foi lançado ainda. A ideia é que ele seja lançado no dia 16 de julho, durante a plenária da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Entidades e movimentos ligados à agroecologia estão se mobilizando aí para pressionar pela liberação desses recursos e também para entender todo esse contexto que você falou na sua primeira resposta, né, de direcionar mais recursos para a alimentação. Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente como que estão essas mobilizações e também se está existindo algum diálogo com o governo federal sobre esse tema. Sim, existe diálogo. O governo federal ele está empenhado, está construindo também um plano nacional de abastecimento
alimentar. Essa foi uma grande conquista a partir do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Existem avanços, quer dizer, ontem mesmo no Plano Safra, algumas inovações importantes nesse sentido, o entendimento de que se nós queremos de fato enfrentar esses problemas estruturais, nós precisamos voltar a produzir alimentos. O Brasil hoje importa alimentos básicos, alimentos que nós produzimos, não tínhamos nenhuma necessidade de estar importando. O caso do arroz é um caso emblemático. Uma das medidas, inclusive, ontem, lançadas no Plano Safra, foi um programa para voltar à produção de arroz em regiões que deixaram de produzir. Hoje, a maior parte do arroz brasileiro é produzido no Rio Grande do Sul. Houve uma grande concentração da produção. Isso significa, quer dizer, que nesse contexto de mudanças climáticas a gente se torna muito vulnerável, como a gente está assistindo. Então, regiões que antes produziam arroz deixaram de produzir arroz, por exemplo, para produzir soja. Isso por indução também de políticas públicas. Então, existem iniciativas de reverter esse quadro.